Olá pessoal, eu sou a Nathalie e sejam bem-vindos a mais um Fanatic. Esse ano, um dos maiores super-heróis das histórias em quadrinhos completa 75 anos. E por acaso tem um filme dele estreando essa semana. E por acaso também ele é meu super-herói favorito. Se ainda existe alguma dúvida aqui, eu estou falando do Capitão América. I understood that reference. Confesso que eu sofri um pouco de bullying por gostar do Capitão América, apesar de já ter conseguido converter alguns amigos e amigas a apreciarem um pouco mais esse super-herói. Mas no geral as pessoas acham ele bonzinho demais, certinho demais, desinteressante, ou na pior das hipóteses acham que eu só tenho olhos para o Chris Evans, que interpreta ele nos filmes. Por isso, a minha missão hoje é tentar, talvez, desconstruir um pouco desses pensamentos, apresentando pra vocês um pouco da história de origem desse herói e por que ele é meu super-herói favorito. Bom, o Capitão América ele foi criado por volta de 1940 por Jack Kirby. Considerando que na época a gente tinha o Hitler e os nazistas lá na Alemanha entrando em guerra com praticamente todos os países ao seu redor, e o Jack Kirby era um judeu, ficava muito fácil de descobrir de que lado que ele estava nessa guerra. E tanto ele quanto o restante da editora sentiu uma necessidade de chamar um pouco a atenção do público americano para o que estava acontecendo. E foi aí que o Capitão América nasceu. Ele fez a sua primeira aparição em 1941 em uma capa que era incrível e polêmica ao mesmo tempo. Em Capitão América número 1, lançada pela Timely Comics, que foi o primeiro nome da Marvel, Capitão América está na capa dando um soco na cara do Hitler, mas nesse momento a Segunda Guerra Mundial não tinha chego nos Estados Unidos ainda. Então pensa só, um posicionamento político desse feito por uma história em quadrinho. Chamou bastante a atenção das pessoas. Ao mesmo tempo que foi um sucesso de vendas, a Timely Comics, por outro lado, sofreu bastante por conta disso, porque receberam muitas cartas de ódio das pessoas dizendo que não sentiam que os seus ideais foram representados através daquela história em quadrinho. Porque, por incrível que pareça, naquela época existia o Partido Nazista Americano. Então, tinha vários protestos na porta da Timely Comics, eles recebiam mensagens de ódio, até mesmo ameaças de morte. Até que chegou um momento que todos os americanos tiveram meio que se unir, que foi Pearl Harbor sendo bombardeada. E os Estados Unidos entraram realmente de fato para a Segunda Guerra Mundial. E aí foi nesse momento que o Capitão América virou esse ícone, esse símbolo que a gente conhece até hoje. De enfrentar o mal, de se manter firme contra o inimigo e principalmente de defender os oprimidos. You just don't know when to give up, do you? You're like this all day. Na história, o Capitão América ele é o rapaz Steve Rogers, que nasceu órfão e muito doente, mas que tinha um coração enorme, assim como a sua vontade de lutar pelo que é certo e pelo seu país, e enfrentar os valentões mesmo não tendo a força física para isso. Depois de muitas tentativas de entrar pro exército, ele foi escolhido para participar de um experimento que iria criar um super soldado. O soro desse experimento foi aplicado no Steve Rogers e deu certo. Ele virou um super soldado, ele ficou forte, ele ficou saudável, mas nesse mesmo momento, o criador do soro foi morto por um espião infiltrado, tornando assim o Steve Rogers o único super soldado. Então imagina só, nesse contexto, se o Steve Rogers, e por consequência o Capitão América, é uma inspiração para pessoas como eu, por exemplo, que nunca vou estar na guerra, imagina os soldados que estavam lá nessa situação e lendo esses quadrinhos, lendo essa história de vida, como que eles deveriam se sentir inspirados, né? Mas a guerra eventualmente acabou e os super-heróis meio que perderam o seu propósito, assim, de uma forma geral. E o Capitão América foi o principal afetado, porque todo o significado dele girava em torno de lutar contra Hitler e lutar contra os nazistas. Além disso, a televisão se tornou algo muito popular e as pessoas começaram a ler menos. Então, em 1949, a revista do Capitão América e de vários outros super-heróis foram canceladas. Até chegar à década de 60 e a Marvel, já com o seu nome Marvel Comics, resolveu lançar uma nova leva de histórias de super-heróis, começando pelo Quarteto Fantástico, e que deu super certo e foi um grande sucesso. Então, graças a isso, e a uma ideia do Stan Lee, eles trouxeram o Capitão América de volta. E aquela história que a gente já conhece muito bem, ele ficou congelado por muitos anos, os Vingadores encontram ele, e de repente o Capitão América tá numa época completamente diferente da sua, ele perdeu décadas da sua vida sem envelhecer, e ele perdeu seus amigos, principalmente seu melhor amigo, o Bucky. You gonna be okay?
Yeah, I had a date. E a partir daí todo mundo já sabe, né? O Capitão América virou esse fenômeno e esse símbolo enorme que ele é, conquistando não só os Estados Unidos, mas todo mundo. As histórias dele continuavam girando sempre em assuntos políticos e foram evoluindo e se reinventando sempre. Capitão América já morreu, já voltou várias vezes, já passou o manto pra frente, mas ele sempre carrega a mesma mensagem e inspirando cada vez mais as pessoas. Mas Nathalie, você não é americana, por que o Capitão América é seu super-herói favorito? É exatamente isso que eu venho falando durante todo esse vídeo. Ao meu ver, os ideais do Capitão América, eles se aplicam não importa em que parte do mundo você esteja. Ele luta pela justiça, pela liberdade, pelos oprimidos. Ele busca sempre ser o melhor que ele pode ser. E com isso ele inspira muitas pessoas a seguirem o mesmo caminho que ele. E principalmente um fator primordial pelo qual eu realmente me encantei com a história do Capitão América é que ele já tinha tudo isso dentro dele, mesmo sendo o pobrezinho Steve Rogers doente, franzino. O soro do super soldado só deu as ferramentas para ele lutar por aquilo tudo que ele já acreditava. E é por isso que ele é o meu super-herói favorito, porque, ao meu ver, ele motiva todos nós a sermos heróis também. Então, se você nunca leu ou assistiu nada do Capitão América e quer dar uma chance para esse herói tão legal, eu recomendo, além dos filmes da Marvel, é claro que são ótimos, principalmente o Capitão América 2, Soldado Invernal, que é o meu favorito. Eu recomendo duas HQs que realmente me fizeram conectar com o personagem, que são Guerra Civil, aproveita, já lê antes do filme estrear essa semana, e Capitão América A Escolha. Não é uma HQ muito famosa, nem icônica do personagem, mas eu acho que ela tem uma história muito bacana e muito emocionante, e ao meu ver ela resume bastante, assim, todo o significado e o sentido do que é o Capitão América. E isso independente se você é americano ou não. Bom, é isso por hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixem um curtir e se inscrevam no canal para ficar por dentro de todos os próximos vídeos. E não deixem de conferir também o Estilo Geek que eu, a Ju e a Gabi fizemos esse mês, que o tema é Guerra Civil e ficou super legal. E para todos vocês, Team Caps ou Team Iron Mans por aí, boa estreia de Guerra Civil para todo mundo e a gente se vê semana que vem em mais um vídeo. Um beijo e tchau!